Ruth Queiroz. Nasceu em Manaus, Amazonas. Foi casada com o doutor professor Natan Bechimol, no qual ficou viúva em 2003. Fez sua conversão ao cristianismo em 1999, mas foi depois do falecimento do esposo que dedicou-se a servir a Deus com total compromisso do reino dos céus. Servindo a Deus na Assembleia de Deus do Amazonas, tendo como pastores Kelvin e Márcia Monteiro, pelos quais aprende o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, com muita fé, dedicação, perseverança em Deus. Começou a falar desde então desse grande ministério. Um dia, ele iria me colocar como uma grande árvore nessa terra. Sempre muito dedicado ao trabalho do Senhor, foi levantada a obreira muito cedo na casa do Senhor, com muita obediência e temor a Deus. Foi alcançando a seu favor. Em 2012, depois de passar por uma grande prova, na qual quase morreu, foi ordenada pastora. E no mesmo ano, Deus presenteou com um CD de louvores com o título Um Novo Coração. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Inspiração. Hoje eu estou aqui recebendo Ruth Queiroz. Seja muito bem-vinda, Ruth. Para a gente é uma grande alegria te receber, Ruth Queiroz, apóstola Ruth Queiroz, é isso mesmo? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, poder participar do meu primeiro podcast, né? Que eu sempre sonhei em fazer mas tudo há um tempo determinado por Deus. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, conhecendo essa equipe maravilhosa desse estúdio de inspiração, né? E estou aqui para cumprir um chamado também. Exatamente. Então, Ruth, aqui a gente vai conversar. Eu li aqui a tua biografia, né, a tua história, e a gente sabe que mais do que tudo isso que foi ali escrito de onde você nasceu, com quem você casou, quando foi esse chamado, existem outras informações que são muito gostosas que a gente converse com as pessoas que estão nos assistindo, para que gere conexão, para que elas possam olhar e falar assim, nossa, a Ruth também passou pelos mesmos desafios que eu, e olha onde ela tá, entendeu? Olha como ela venceu, olha como foi bacana a história da Ruth, né? E nesse momento, antes de mais nada, eu quero saber quem é a apóstola Ruth Queiroz, vindo dela mesma. Eu sou apenas uma serva de Deus, com chamado extraordinário. Tenho passado os desafios, os processos, né? Os desertos, para alcançar esse tão glorioso chamado do Senhor Jesus na minha vida. Como a Bíblia diz que para tudo há tempo determinado por Deus, debaixo do sol, eu estou aguardando também o meu tempo, o tempo de Deus na minha vida, no meu chamado. Tudo foi ao tempo certo, né? Às vezes a Sim. gente quer atropelar, às vezes a gente sofre por antecipação, mas é importante, né, Ruth, a gente ter essa serenidade dentro do nosso coração para que a gente escute quando é a nossa vez de caminhar, quando é o nosso chamado, porque o barulho da ansiedade, ele é muito alto. E por vezes a oportunidade passa e a gente não está escutando porque a gente está ocupado com outros momentos, né? Mas eu queria que você falasse para a gente sobre a tua trajetória como apóstola, como tudo começou. Tudo começou, repito, né, com esse grande chamado em 2005, que Deus começou a usar os profetas, falando que eu tinha um grande chamado, que eu tenho um grande chamado de Deus. Mas foi em 2012 que eu fui arrebatada em espírito para receber essa unção. Eu recebi lá no mundo espiritual, no céu. Deus me fez ter uma experiência extraordinária, porque eu estava muito doente, eu achei que eu tinha morrido. E no momento em que meu espírito sai do meu corpo e entra no mundo espiritual, eu achei que eu tinha morrido e não estava salva, porque foi uma batalha travada com muitos demônios, inclusive eu vi o próprio diabo também ali, e eu entrei naquela batalha dizendo, meu Deus, eu não estou salva. E o que é mais interessante, eu sabia por que eu não estava salva. Mesmo sendo obreira, sempre servindo ao Senhor com toda sinceridade e amor do meu coração, mas havia uma falta de liberar perdão aqui dentro. E essa falta de liberar perdão me acusava naquele momento que eu tinha morrido e estava indo para o inferno. E foi como Deus fez eu sentir o que é uma alma morrer sem Jesus e saber que vai para o inferno.
E eu comecei ali uma batalha travada, orando, pedindo a misericórdia do Senhor que Ele me desse uma segunda chance. Nessa hora, amado, todo mundo fica pianinho com Jesus. E não foi diferente comigo. E quando eu, rapidamente ali, quando o inimigo já vinha para me alcançar, abriu-se um portal e eu vi um anjo. Aí eu entendi, meu Deus, eu tive uma segunda chance. Então Deus me deu uma segunda chance, mesmo aqui na hora da luta e da batalha. E aquele anjo falou assim: não, você não morreu. Você só foi arrebatada em espírito. Eu disse: como não? Eu acabei de passar pelo inferno. Ele falou: não, ali não é o inferno. Só uma degustação. Ali é apenas o primeiro céu, onde há as batalhas travadas com os demônios e os anjos do Senhor em favor dos servos do Senhor. Aquilo foi muito emocionante e, no mesmo instante, eu fiquei muito, vamos dizer, impactada. E eu disse: meu Deus, mas o inferno, ele não existe. Ele falou: existe, o inferno existe, mas no momento ele está fechado. A chave está com Jesus. O inimigo e seus demônios vivem de rodar a terra. E foi uma experiência extraordinária, porque quando ele me pegou pela mão, ele falou: você veio aqui para receber a unção que você vai receber no tempo de Deus lá embaixo. Eu falei: unção? Como assim? Você vai receber a sua unção. E veio um outro anjo, um chofar, e derramou aquele óleo na minha cabeça. Mas eu estava assim, iniciando minha caminhada com Jesus, eu não tinha muita noção do que era aquilo. E quando ele terminou de fazer ali aquele óleo, derramar em mim, ele falou: agora você vai conhecer a Nova Jerusalém, porque o seu ministério é um ministério de palavra, você vai falar a verdade. Eu disse: eu vou conhecer a Nova Jerusalém? Vai. Eu vou ver Jesus? Vai. Ai, eu fiquei mais feliz, né? Eu digo: meu Deus. E naquele momento, quando ele já ia me levando para o portal que sairia na Nova Jerusalém, eu falei: mas me diz uma coisa, que unção foi essa que eu recebi afinal? Ele falou: você recebeu uma unção de governo. E quando aquele portal se abre, eu vejo a Nova Jerusalém e Jesus em pé, bem na entrada, com as mãos assim, desejando sejam bem-vindos, mas com voz de muitas águas ele falava: sejam bem-vindos à Nova Jerusalém. Uma coisa assim, um movimento extraordinário de pessoas entrando, entrando. Eu dizia: meu Deus, a Nova Jerusalém existe, se existe, você vai falar que existe. E eu entrei ali. Quando eu entrei, foi muito interessante essa passagem, porque a gente não consegue ver o rosto de Jesus, mas eu pude ver as mãos dele, a marca do cravo das mãos de Jesus. E quando eu entrei ali, que eu vi a Nova Jerusalém igualzinho como é relatada na Bíblia. Aquilo foi muito assim impactante, porque quando eu vi aquilo, eu disse: meu Deus, a Nova Jerusalém existe de verdade. Porque a gente é crente, lê a Bíblia, está sendo discipulado, tanta coisa boa, mas às vezes vem a dúvida, né? Será que existe mesmo a Nova Jerusalém? Será que é verdade tudo isso que é pregado? É verdade, é real. Porque eu estive lá e quando eu vi aquilo, olha, foi interessante que eu vi assim uma parte da Nova Jerusalém cheia de condomíniozinho, igual o Prosamin aqui de Manaus. Eu disse: olha aqueles condomíniozinhos ali, parece o Prosamin de Manaus. Quem que mora ali? Mas tudo de ouro. Tudo, as ruas, os muros de jaspe, tudo, tudo como diz a Bíblia. Ele falou: ali é onde vai morar os crentes que não querem ter compromisso com o reino dos céus, mas estão salvos. Então eles vão morar aqui quando forem arrebatados. Eu disse: como assim? A Bíblia diz que Deus não faz exceção. Ele falou de pessoas, mas de galardão sim. Cada um vai receber quando chegar aqui segundo as suas obras. Aí, como eu sempre, desde que eu aceitei Jesus, sempre amei fazer a obra, eu fiquei logo, né? Então eu vou poder escolher a minha casa, que é alguma coisa? Ele falou: sim, você pode escolher. Eu digo: já posso escolher agora? Pode. E eu disse: não, me leva para o lugar mais rico que tem aqui. Porque eu sempre tive aquele espírito de riqueza, mas depois Deus me esclareceu. Todos nós temos o espírito de nobreza em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E quando ele me levou num setor muito extraordinário, lá tudo é extraordinário, mas esse setor era mais, onde só tinha palácios, coisas lindas. Eu vi um palácio parecido com o Teatro Amazonas, com aquela copinha do Teatro Amazonas. Eu disse: eu quero aquele dali, aquela casa, porque quando eu olhar para a copa da minha casa, eu vou me lembrar do Teatro Amazonas.
Ele falou, é sua. Se posso entrar? Você pode. E quando eu entrei ali naquele palácio, naquela casa, um palácio, eu deparei com tudo que eu sempre amei aqui da terra. Eu sempre amei diamante, esmeralda, essas pedras preciosas. E eu era muito apegada a coisas aqui da terra, como joia, as coisas de valores daqui da Materiais, terra. Eu era né? muito apegada. Quando eu vi aquilo, eu fui tão impactada que eu fui liberta também das pequenas coisas aqui da terra, porque eu descobri que lá nós temos muito maiores e muito melhores Mais que as bonitas, né? daqui. Aqui é só passageira mesmo. E eu sei que quando eu fiquei naquele processo ali, vislumbrada com toda aquela beleza, ele falou: tá na hora de você voltar. Se não, mas eu não quero mais voltar. Aqui tá Eu legal. quero ficar aqui, senão você vai voltar para falar que o inferno existe, que a Nova Jerusalém existe, que você vai pregar a verdade, que seu ministério é da palavra. Eu disse, não, não quero ir. E eu acordei no hospital lutando com o anjo. Eu estava lutando com o anjo, ele querendo que eu descesse e eu querendo ficar lá. E quando eu acordei, eu estava no hospital Santa Júlia, amarrada no leito. Se batendo porque achava que tava brigando ali, né? Eu É. tinha sido internada na noite anterior no hospital, porque o médico falou que eu tinha chegado lá com muitas convulsões, mas era porque eu estava lutando com os demônios, que eles vinham querer me pegar e eu lutava. Eles me amarraram por prevenção para eu não cair do Pra não leito, se machucar. não me machucar. E foi quando eu fui fazer os exames e deu que eu estava com uma pneumonia muito grave. Eu estava sem um pulmão e só tinha metade do outro. E fui fazer o tratamento e fiquei curada. Só que eu fiquei só com um pulmão, é metade do outro. Uhum. Os médicos disseram que eu nunca mais podia pegar a gripe ou pneumonia, que eu podia morrer. Isso em 2012. E aí foi quando começou toda uma caminhada, uma trajetória minha. Foi quando Deus, então, gerou circunstância, me levou para o Rio de Janeiro, aonde Deus me abençoou com esse CD, que era tudo propósito de Deus, para poder eu chegar onde Deus queria que eu chegasse. Deus sempre tem um caminho, ele tem um trajeto, ele também tem as circunstâncias, as conexões que ele traz até nós para poder estabelecer o propósito dele na nossa vida. E nós só temos que estar na posição, né? Se você sair da posição, aí quando o anjo chegar, não vai te encontrar. E Deus ali começou a me usar, começou a me levantar na palavra. Comecei a ministrar. E onde eu ia ministrar, Deus falava que eu ia gravar um CD, gravar um CD. Imagina, eu nunca cantei, nunca soube cantar, nem tenho voz para cantar. E eu nunca Nem fôlego, né? Como é nada. que não E eu tinha mais? nunca sonhei ser cantora, cantar nada. Até quando eu ia cantar na minha igreja era horrível. E eu não acreditava muito naquilo. Até que um dia eu estava pregando numa igreja, quando eu saí do púlpito, um rapaz assim me chamou e disse assim: a senhora vai gravar um CD, a senhora sabia? Eu disse assim, menino, não é que estão falando isso aqui, né? Esse pessoal aqui do Rio de Janeiro são todo mundo, esse profeta aqui. É, estão falando, mas eu não sei não, mas eu não acredito muito não. Eu disse, não, vai. Deus vai. A senhora vai fazer, gravar um CD. Eu tenho um estúdio, então eu disse para me abrir meu estúdio para a senhora gravar o seu CD. Eu digo, ai, agora o negócio ficou sério mesmo, né? E aí começou toda já uma outra trajetória de Deus me dar as canções. Ele falou, leve lá no meu estúdio que eu vou fazer o esqueleto e nós vamos gravar. E foi assim, Deus me deu os louvores, depois ele me deu mais 3 louvores, o dono do estúdio, o pastor. E ele fez tudo, ele e a família dele. Precisava ver. Quando eu gravei lá o esqueleto, não teve nada demais, mas para eu colocar a voz definitiva, eu levava um dia para gravar uma canção. Eles orando em mim, ministrando e sendo instrumento de Deus para o nome do Senhor ser glorificado. Esse CD é um sonho, músicas, louvores proféticos. E foi através desse louvor, desse CD, quando eu cheguei aqui em Manaus, de volta do Rio de Janeiro, um amigo nosso que ia fazer um evento no Rio Preto da Eva tinha contratado uma cantora famosa. E ela desmarcou na última hora. E um amigo meu que é pastor, que conhecia esse apóstolo, disse que... Ai, rapaz, eu conheço uma pastora muito usada por Deus. Isso era coisa dele, tá? Palavras dele. Palavra dele. Gravou um CD, ela canta muito, chama ela. Aí ele me ligou, disse, a senhora é a pastora Ruth? Eu falei, sim, senhor. É verdade que o senhor gravou um CD no Rio de Janeiro? Sim, senhor. É verdade que você canta muito? Eu disse, não, senhor. Ai, é outra história. Eu canto nada, ele.
Eu disse, mas por que? Não, você conhece o pastor tal? Eu disse, conheço, é meu amigo. Ele me falou de vocês que você canta muito. Eu disse, porque ele é meu amigo. Boa. Aí ele disse, tá, eu vou te contratar, porque se tu falasse que cantava muito, eu não ia te chamar. Mas como você falou que não canta nada, Deus vai te honrar. E foi dito e certo. Deus me honrou mesmo. Eu nem cantei, para dizer a verdade. E o Foi. Senhor me honrou ali, que era estratégia de Deus para chegar até lá para ser ungida, né? Sim. Com a unção apostólica. Eu estava lá aguardando chegar a minha hora para cantar, que o apóstolo falou, você fica bem aqui, nesse cantinho, quando eu terminar de ungir, todo mundo entra com louvor. Eu fiquei lá. De repente ele veio no meio do aquele mover de unção, ele estava ungindo apóstolos, pastores, evangelistas, eram muitas pessoas que ele estava ungindo. Aí ele veio marchando na minha direção, pega na minha mão e diz assim, Deus mandou te ungir, apóstola dele, que é a apóstola das nações. Me levou para lá, me ungiu e foi um derramar extraordinário de Deus. E quando ele começa a ministrar em mim, é interessante. Ele começa a ministrar unção apostólica, recebe coisa e tal, mas de repente Deus toma os lábios dele. E o Senhor diz assim, eu mesmo sou o Senhor que estou te ungindo. Eu tenho esse vídeo no YouTube, no canal que nós temos, porque eu tinha deixado meu iPad com uma criança de 9 anos. Eu falei, olha, quando eu estiver cantando, tu grava. E aí, quando aconteceu esse evento, ele ficou gravando. Isso ainda era em 2012? 2012. 2012 foi o ano que Jesus fez todo esse mover no meu ministério. E Entendi. depois que ele selou todas essas coisas, então eu voltei para os processos, né? Fui para Goiânia fazer um trabalho de evangelismo lá, porque eu amo ganhar almas para Jesus. Aonde precisar, onde for necessário, tem uma alma sofrendo, precisando de Jesus, eu vou lá. Sim. E passei uns 4 ou 5 meses com um pastor amigo meu lá em Goiânia, levantando obras, né? Evangelizando, ganhando almas. E uma certa vez eu peguei um resfriado muito forte. Aí eu falei para ele, pastor, não posso pegar resfriado forte, que não posso pegar pneumonia, me leva no pronto-socorro, por favor, por causa dos meus pulmões. Eu andava com laudo na bolsa. O laudo lá especificava que eu tinha pego o nome do diagnóstico, era telectasia nível 3. Então, um pulmão não funcionava, só a metade de um. Aí ele me levou. Quando eu cheguei lá, passei na médica, falei que eu estava com uma gripe forte. Ela falou assim, você faça um raio-x e vá fazer uma inalação. Quando terminar a inalação, você volta aqui comigo. Ok. Eu fiz como ela mandou, fiz a inalação e voltei no consultório dela. O raio-x já estava pronto. Aí ela colocou assim, naquele tempo ainda era aquela luzinha, né? Naquela caixinha assim, né? Era. Ela colocou assim no meu raio-x, falou, dona Ruth, é só uma gripezinha mesmo, seus pulmões estão todos limpinhos, não tem nada. Quando ela falou aquilo, eu falei, doutora, a senhora está falando que meus pulmões estão todos limpinhos, não tem nada, nenhuma secreção. Ela falou, não. Doutora, aí foi quando eu abri a bolsa, tirei o laudo e estendi na mesa dela assim. Ela falou, dona Ruth, esse laudo é seu? Disse, sim, senhora. Aí ela interfondou pro rapaz do raio-x, chamou ele no consultório dela, disse assim, leve a dona Ruth para fazer um novo raio-x, que você trocou o raio-x dela. Aí ele, doutora, é impossível trocar exame de imagem, porque quando a gente bate, já sai o nome da pessoa. Aham. Aí ela, é? Aí ela olhou para mim e disse, o que a senhora diz que é isso? Eu disse, doutora, é Jesus. Jesus operou. Nessas alturas eu já estava tão emocionada, tão feliz que Jesus tinha me dado pulmões novos, que eu creio que foi quando eu ungi, que eu recebi a unção de Jesus na minha vida, aquele mover, foi uma unção muito extraordinária. Jesus me curou por completo, me deu pulmões novos. E ela pegou isso na Ruth. Não adianta você querer me convencer, porque, olha, eu sou cientista maluca, eu cuido de doenças raras. Esse tipo de doença é irreversível, não tem como voltar ao normal. Sim, mediante a medicina, mas para Jesus não é Tudo é impossível. possível, né? Eu comecei a falar de ela aceitou Jesus. Se aceite Jesus para agora curar. Quando eu fugir do seu controle, os seus pacientes, ela chama Jesus, que ele vai lhe ajudar e vai lhe usar. Verdade. Toda essa trajetória aí, né, de ter ido para o Rio de Janeiro, ter ido para... Qual foi a outra cidade que você falou também? Para Goiás, para fazer a Goiás, obra. para fazer Sim. a obra, né? E continuou também fazendo outros movimentos aqui também, né? E depois desse movimento que você fez da unção, de tudo, eu queria que tu falasses pra gente
os momentos mais marcantes que você presenciou, porque a gente estava conversando antes, né? Você falou ali da Cracolândia, né? E eu queria que tu Sim. pudesse falar pra gente também esses momentos mais marcantes, porque que você sentiu a presença, que você se sentiu pertencente àquele momento. Eu queria que tu pudesse falar pra gente um pouquinho sobre isso. Pois é. O meu ministério ele é marcado por sinais de Deus, milagres. Então começa sempre por mim. Por quê? Porque quando acontece em mim e o Senhor opera os milagres, aí eu posso então ministrar em outra pessoa para acontecer.